Pessoal, estou admitindo aqui os colegas, ok. Ok. Boa noite, senhor. Pessoal, tudo bem? Tranquilos? De boa? Graças a Deus, tudo bem. Boa noite. Boa noite a todos os colegas. Que bom, então. Boa noite, Inácio. Boa noite, boa noite. Pessoal, olha só. Hoje nós estamos em processo penal. Nós somos aí o sexto período e o oitavo período reunidos, né? E veja, as informações que eu vou passar para vocês agora, no final da aula eu vou repetir mais uma vez, mas veja, hoje nós temos nesse mês de outubro, nós teremos duas aulas, né? A de hoje e a do dia 28, e no mês de novembro nós teremos mais 4 aulas. Então, tirando a aula de hoje, nós teremos apenas 5 aulas, ok? Hoje nós vamos trabalhar o recurso em sentido estrito, o RESE. A semana que vem nós vamos entrar em apelação. E na outra semana nós vamos falar sobre todos os recursos de primeiro grau, tá? Todos os recursos de primeiro grau. Que aí nós vamos terminar com 3 aulas, todos os recursos de primeiro grau. E aí as últimas 2 aulas nós vamos trabalhar com os recursos superiores, tá? Os recursos ali de competência do STJ e de competência do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então essa vai ser a dinâmica dos nossos próximos 5 encontros. Lembrando ao sexto período que sobre direito penal, eu recebi a mensagem do diretor e de fato foi confirmado. Então, dia 30 de novembro não tem aula e a nossa prova de direito penal, tá? Do homicídio ao vilipêndio, será feita no dia 23, tá? Então, será feita no dia 23, de forma que nós temos 4 aulas apenas de direito penal, tá bom? Homicídio ao vilipêndio? Pessoal, para quem está do sexto período, essa informação é para o sexto período. Ah, tá, desculpa. Tá? Na verdade, pessoal, não tem 4 aulas, não. Eu estou vendo aqui, tem só 3 aulas. Tá? Só 3 aulas de direito penal e 5 aulas de processo penal, tá bom? Beleza. Pessoal, olha só. Nossa prova, quero deixar tudo arrumadinho com vocês, tudo já certinho. Nossa prova será feita no dia... cadê? No dia 2, tá? No dia 2 de dezembro, tá? Então, nossa prova será feita no dia 2 de dezembro, ok? Matéria para nossa prova. Oi? Professor, no caso, a prova do processual, do oitavo, né? Exatamente. Oitavo e sexto. Agora eu só fiz essa ressalva sobre a aula de segunda-feira, mas agora só vamos tratar de processo penal para que não haja nenhum tipo de dúvida, tá? Okay. Então, nossa prova de processo penal, ela será feita no dia 2 de dezembro, tá? A nossa prova de processo penal cairá as matérias referentes o que nós tratarmos a partir de hoje, tá? Todos os recursos em que nós falarmos cairá na nossa prova do dia 2 de dezembro. Iramar, pode falar. A aula de hoje é referente a qual encontro? Pessoal, levante a mão que aí fica fácil para eu entender. Professor, eu estava olhando no AVA, o trabalho 1 e 2 de processo penal parece meio que está repetido. Está repetido, eu já vou passar o trabalho para vocês hoje. Tá, depois se o senhor puder dar uma olhadinha. Não, obrigada. Tá. Eu vou, tanto é que eu vou colocar no Google Forms, né, para vocês, mas eu vou passar hoje mesmo, na hora do intervalo eu já vou passar para vocês. Larissa Dias, pode falar, Larissa. Eu estava perguntando da aula de hoje, é referente a qual encontro? 8 ou 7? Olha, perante o AVA, salvo engano, é aula de número 9. Só deixa eu olhar aqui.
que a aula de número 8, salvo engano, foi a prova. Já vejo e já te respondo. É isso mesmo, professor. A aula é o encontro 9. Exatamente, pessoal. Aula de encontro 9, que a aula de encontro 8 foi a prova, tá bom? Mais alguma pergunta, Larissa? Não, professor, obrigada. Beleza, então. E Josmar, Sim, professor, boa noite. boa noite. Eu quero só me manifestar que segunda-feira eu assisti toda a aula, inclusive já fiz o trabalho, já mandei, só que eu não me manifestei tanto, porque eu estava tão deprimido. Eu perdi uma pessoa na minha rua lá, excepcional, uma senhora, dona Nésia, nós perdemos no domingo de coronavírus, através dos entra e sai dos amigos, a sobrinha, a neta dela me ligou chorando muito, foi uma perca que, assim, como se fosse minha mãe. Aí eu assisti a aula, não manifestei ontem, mas assisti a aula todinha, tá? Só isso que eu quero me falar, porque às vezes o pessoal, Josmar, não manifestou, mas eu estava presente, já fiz até o trabalho que você mandou, tá? Já enviei. Eu agradeço. Não, só para falar que eu assisti a aula, que eu não gosto de faltar aula, não, tá? Muito obrigado. Tudo bem, senhor Josmar. Que bom que o senhor já está melhor. Eu tô assim, meio, mas vamos tocando aí. Tá certo, tá certo. Pessoal, vamos lá então. Olha só, aula de hoje. Geralmente, na aula de hoje, eu gosto de fazer a correção da nossa prova. Mas como as notas de vocês foram excelentes, eu acredito que não haja necessidade de fazer essa correção, ok? Ou tem alguém que pensa de forma contrária? Não, tá beleza. Tranquilo. Precisa corrigir, não. Ótimo, ótimo. Ou seja, vocês estão estudando pra caramba, estão me surpreendendo, fizeram a prova sem nenhum tipo de consulta, muito menos aos coleguinhas, então eu estou muito feliz por isso, e principalmente pelo fato que vocês estão trilhando um caminho saudável para aprovação na OAB, para aprovação em concurso público, tá? Então, eu estou muito feliz que vocês estão gostando da matéria de processo penal. Pessoal, olha só, aula de hoje. A nossa aula de hoje ela vai ser diferente. Por quê? Eu vou passar para vocês agora, ainda mais que a gente vai fazer a correção de prova, eu quero passar para vocês as duas facetas dos recursos. Primeira faceta, a parte teórica. Segunda faceta, a parte prática, tá? Principalmente para aqueles que querem fazer a OAB na área penal e ficarem aí seguros a respeito da área penal. Giovana, pode falar, Giovana. Não? Ah, tá, levantou a mão, então não. Então, vamos lá. Então, veja, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer a inversão da tela, vou colocar para vocês aí essa aula que eu preparei a vocês sobre o recurso em sentido estrito. Nós vamos exaurir as informações sobre o recurso em sentido estrito, e aí depois nós iremos trabalhar com essa parte prática sobre o recurso em sentido estrito, principalmente para que vocês tenham segurança em fazer uma peça perfeita, tá? O ideal, pessoal, o ideal é que vocês, não importe a área que vocês forem atuar, não importe a área. O importante é que a área que vocês escolherem para fazer a prova da OAB, vocês façam peças perfeitas de todas as peças geralmente cobradas na prova da OAB. Por quê? Para que vocês tenham um norte seguro, tá? Então, assim, e principalmente, já aviso a vocês, nessa disciplina, provavelmente, ainda não decidi, mas provavelmente eu não deva passar para vocês uma peça prática. Provavelmente não. Mas se eu passasse uma peça prática, eu já falo a vocês, não existe nada na internet, nada em manuais que seja considerado uma peça perfeita, uma peça padrão Kenio Rezende. Tá? Então, assim, já aviso a vocês que se vocês querem ter êxito na OAB de forma tranquila,
Me acompanhe meu raciocínio a partir de agora, que eu vou ensinar vocês a fazer peças perfeitas. E principalmente, não adianta nada você saber fazer uma peça perfeita e não saber como manejar o recurso. Não saber o que colocar nesse recurso. Tá? Então, vamos lá. Você parece que tá bom, hein? É o que é isso aí mesmo? Fala, Valmir. Desculpa, professor. Foi sem querer. Então, tá bom. Então, vamos lá. Pessoal, fazendo a inversão da tela. Olha só que legal. Olha que organograma lindo sobre o recurso em sentido estrito. Olha que legal, pessoal. Então, veja. Se você souber isso aqui, é tranquilo. A respeito do RESE, já é um recurso a menos para vocês se preocuparem, tá bom? Só um momento, tem gente chamando. Isso. Vamos lá. Pessoal, noções gerais sobre o recurso em sentido estrito, tá? Primeira coisa, veja, olha o nome, recurso em sentido estrito. Quando a gente olha esse nome, ali no artigo 581, até melhor, antes de entrar no meu organograma, eu vou levar vocês para o CPP, para vocês olharem como está no CPP, caso algum de vocês não tenham aí o Vadmeco em mãos. Tá aí. Olha só, capítulo 2 do recurso em sentido estrito, tá? Então veja lá, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, tá? E aqui nós temos no artigo 581 nada mais, nada menos do que 25 possibilidades de apresentação do RESE, tá? 25 possibilidades de apresentação do RESE. Nós vamos conversar sobre essas possibilidades daqui a pouquinho. Mas antes disso, vamos entender o que isso significa. O que significa esse termo RESE, tá? Pessoal, recurso em sentido estrito da decisão, tá? Se nós formos analisar, se nós formos primar pela técnica, o artigo 581, ele deveria ser chamado de recurso inominado. Por quê? Porque se nós formos analisar todas as decisões, você recorre de partes dessas decisões, tá? Então, assim, quando a gente imagina todos os recursos previstos, apelação, embargos de declaração, carta testemunhável e por aí se vai, todos eles têm um foco específico, tá? Então, assim, tecnicamente falando, o nome do recurso previsto no artigo 581 deveria se chamar recurso inominado, porque ele não tem nome. Porque ele não tem nome, tá? Ele não tem nome. Mas isso só para lembrar vocês que esse é o posicionamento da doutrina, tá? Na prática, todo mundo fala RESE. Todo mundo fala RESE como sendo o nome dele. Recurso em sentido estrito, tá? Recurso em sentido estrito. Então, na prática, é exatamente esse o nome que vocês vão levar para as provas de concurso e etc. Inclusive na vida profissional. Mas saibam desse ponto da doutrina que fala que o correto era chamá-lo de recurso inominado. Ok? Segundo. Só um momento. Agora sim. Segundo, rol taxativo. Taxatividade do rol e interpretação extensiva. Pessoal, então veja bem. Primeira pergunta. Esse rol do artigo 581, ele é taxativo? Ele é taxativo ou ele é exemplificativo? Tá? Aqui a doutrina se biparte. Tá? Aqui a doutrina se biparte. Então veja bem. Esses 25 possibilidades de apresentação do RESE, tem doutrinadores que falam que é um rol taxativo. É um rol taxativo. Lembram, antes da nossa prova, que nós falamos exatamente das noções gerais de recurso.
E lá nós vimos os princípios, etc. Lembra do princípio da unirrecorribilidade? Tá? Veja que, em tese, você só tem um recurso para uma determinada decisão. E tem o princípio da taxatividade, ou seja, todos os recursos têm previsão taxativa. Tá? Então, veja, com base nisso, boa parte da doutrina entende que o rol do artigo 581, ele é taxativo. Tá bom? Esse é o entendimento da maioria da doutrina. Antes de responder, ou melhor, a maioria da doutrina não, esse é um posicionamento de parte da doutrina. E antes de nós falarmos da segunda posição, é importante que vocês saibam que desses 25 possibilidades previstas no artigo 581, boa parte delas foram revogadas expressa e tacitamente, tá? Por quê? Por causa da Lei 7.210 de 84, a Lei de Execução Penal, a famosa LEP, tá? Então, nós vamos analisar cada uma das possibilidades ali do RESE e vocês vão constatar comigo que boa parte deles, hoje, o recurso correto é o agravo em execução e não mais o recurso em sentido estrito, tá bom? Pessoal, eu vou falar muito nesse primeiro momento, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me chamar que eu atendo. Então, vamos lá. Segunda parte da doutrina. Então, primeira parte entende que esse rol ele é taxativo. Segunda parte da doutrina entende que não. Entende que, na verdade, esse é um rol, entre aspas, taxativo, mas que admite interpretação extensiva. Tá? E aqui, pessoal, tem um dado bem interessante. O professor Renato Brasileiro, ele defende o seguinte, que o rol do artigo 581, em regra, ele é taxativo. Mas, de acordo com o artigo 3º do Código de Processo Penal, ele admite interpretação extensiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que o legislador, ele deixou de falar, e aí a gente faz uma interpretação extensiva para assambarcar outras situações, mas no mesmo sentido. Tá? O que o professor Renato Brasileiro fala, né? O Roberto Avena também afirma, o Monegi também afirma, é que não há possibilidade de fazermos o quê? De inventar situações para aplicação do RESE, do recurso em sentido estrito, sendo que não foi a vontade do legislador. Tá? Por exemplo, recebimento da denúncia ou queixa. Não tem recurso, não cabe recurso. Por quê? O legislador colocou que o não recebimento da denúncia ou queixa, ou casos de rejeição da denúncia ou queixa, caberá o recurso em sentido estrito. Então, nesse caso, a gente vê exatamente que não houve omissão do legislador. Tá? Então, nesse caso, não houve omissão. Então, não há que se falar em interpretação extensiva. Tá? Então, veja aqui, aí eu trouxe esse quadro mnemônico aqui para vocês, exatamente para reforçar esse entendimento. Então, veja, essa atividade interpretativa, contudo, deve respeitar a vontade do legislador, voluntas legislatórias, e deve ser limitada às omissões não intencionais da lei, não podendo abarcar as omissões voluntárias, como observa o professor Renato Brasileiro. Tá? E aqui o professor Renato Brasileiro, ele traz até um exemplo bem interessante, porque aqui ele fala, olha, existe a previsão a respeito do não recebimento da denúncia ou queixa de apresentação do RESE, tá? Então existe, beleza, mas não existe previsão no caso de rejeição do aditamento da denúncia. Pessoal, aditamento da denúncia, o que é aditamento da denúncia? Aditamento da denúncia é quando a denúncia ela foi feita faltando alguma coisa, ou se descobriu novos fatos no decorrer do processo, aplicou-se a regra ali do artigo 384 do CPP, a mutatio libelli, e aí, no caso, o Ministério Público faz um aditamento, ou se descobre um novo comparsa que antes não estava claro no inquérito policial. Tá? Ele vai fazer o quê? Um aditamento da denúncia. Então, nesse caso, e se o juiz rejeita esse aditamento da denúncia? Aí o professor Renato Brasileiro entende que, nesse caso, é uma omissão não intencional da lei.
Porque se for uma omissão intencional, eu não posso fazer a interpretação extensiva. Então, nesse exemplo, o professor Renato Brasileiro fala, ó, nesse caso, apesar de não ter previsão ali no artigo 581, é possível sim a apresentação do rese, caso o juiz não receba o aditamento da denúncia. Por quê? Porque o artigo já deixa bem claro que é possível a impetração do rese no caso de não recebimento da denúncia ou queixa. Então, é questão só de lógica. Então, se não recebe denúncia ou queixa, é a mesma coisa o não recebimento do aditamento. Então, nesse exemplo, apesar dessa lacuna, é possível a impetração do rese. Tá bom? Certinho? E lembrando a vocês, nós falamos também nas noções gerais de recurso sobre o princípio da fungibilidade. E nós falamos lá no princípio da fungibilidade que um dos requisitos que o STJ entende, que a doutrina entende, é o quê? Que não haja erro grosseiro. Ou seja, que haja uma dúvida sobre a interposição de qual recurso. Então veja, pessoal, que hoje nós vamos trabalhar muito isso. Várias interpretações conflituosas da doutrina e da jurisprudência a respeito de recursos. Tá? Então, sempre nesses casos, se houver dúvida e se o juiz entender de forma diferente, vai aplicar o princípio da fugibilidade. Pois bem. Então, vamos lá. Pessoal, hipóteses de cabimento. O Mongeneau Bonfim sintetiza que, olha só, as hipóteses de cabimento. Só deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, mais uma vez, ó, omissão involuntária do legislador. Então, o Mongeneau, ele reforça que tem que se ater a essa omissão involuntária do legislador. Então, se for uma omissão involuntária, não querida, aí nesse caso é possível sim o aumento desse leque do artigo 581, tá? E aqui, pessoal, além dessa possibilidade que o professor Mongeneau traz, tá? Além do leque do artigo 581, além do leque da interpretação extensiva, vou colocar aqui em outra cor, além do leque da interpretação extensiva, ainda há casos em legislações penais especiais da aplicação do rese, tá? Então, veja, aqui na primeira alternativa, nós temos determina o arquivamento do inquérito, das decisões que determinam o arquivamento do inquérito policial ou peças de informação pertinentes a crimes contra a economia popular, cabe o rese, ok? Das decisões que decretam a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, também vai caber o rese. Tá? Bem como aquelas que indeferirem o requerimento do Ministério Público nos crimes cometidos na direção de veículos automotores, tá? O CTB, Lei 9.503 de 97, também caberá o rese, tá? E por último, as decisões que apliquem a lei nova, tá? Ou seja, veio uma lei nova, tá? Nós não sabemos se essa lei melhora ou piora a situação do agente. Nós vamos ter que lembrar se essa norma é genuinamente processual, porque se ela for genuinamente processual, aplica-se de imediato. Se ela for genuinamente penal, não se aplica. Se ela for mista ou híbrida, também não vai se aplicar, tá? Ou se ela for uma norma heterotópica. Então, é necessário que se lembre sobre essas classificações, porque quando se tem uma lei nova, veja, quando o juiz aplica essa lei nova a fato julgado por sentença condenatória irrecorrível, então, em regra, aplica-se o rese, o recurso em sentido estrito, tá bom? Então, veja que essa previsão está onde? Está na Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. A Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Só deixa eu admitir aqui mais alguns alunos. Valmir, pode falar. Eu poderia dar um exemplo de uma lei mista, que ela é material e processual ao mesmo tempo? Artigo 366 do Código de Processo Penal, Valmir.
tá? Vamos até colocar na tela, só um momento. Ela, Valmir, é considerada uma norma ou uma norma híbrida ou também chamada mista, tá? Olha só, artigo 366, o famoso artigo 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo. Então, veja que isso aqui, até agora, é norma de conteúdo processual, porque vai suspender o processo. Só que, olha só, suspende também o prazo prescricional. Opa, prescrição é matéria penal, está lá no artigo 107 e 109 do Código Penal. Então, veja que dentro do artigo 366, eu tenho o quê? Eu tenho conteúdo de direito penal e conteúdo de direito processual penal. Então, neste exemplo, é um exemplo de norma híbrida, ou também chamada de mista, em que só pode ser aplicada como piora a situação do agente, essa parte aí, porque suspende o prazo prescricional, só pode ser aplicada a partir do momento que ela entrou em vigor, tá? Diferentemente das regras de direito processual penal, que tem aplicação imediata. Ok? Certinho? Certo. Beleza, então. Então, vamos lá. Pessoal, rejeição. Rejeição ou não recebimento da peça acusatória. O que eu preciso falar para vocês? Quando nós falamos sobre o não recebimento ou a rejeição da peça acusatória, a denúncia ou a queixa, vocês têm que lembrar da regra do artigo 395 do CPP, tá? 395 do CPP. Vamos aí. Olha lá. A denúncia ou queixa será rejeitada quando 1. For manifestamente inepta. 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, tá? Ou 3, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então, veja que essas são as situações em que haverá a rejeição da denúncia ou queixa, tá bom? Voltando para o meu material. Pessoal, então veja. Aqui, nós temos que primeiro fazer uma diferenciação, tá? Na doutrina, tem doutrinadores que falam que existe diferença entre não recebimento e rejeição, tá? Mas eu não vou adentrar essa celeuma. Por quê? Porque a maioria da doutrina e da jurisprudência entendem que não existe diferença entre as expressões não recebimento e rejeição, tratando as duas como sinônimas, tá bom? Então, tranquilo. Só que tem que lembrar uma coisa. Não recebimento ou rejeição de uma peça acusatória, seja ela a denúncia, seja ela a queixa-crime, o recurso correto é o rese, tá? Com exceção do GCRIM. Pessoal, Juizado Especial Criminal, Lei 9.099/95. Se o juiz não recebe a denúncia ofertada pelo Ministério Público, lá no GCRIM, o recurso é de apelo. É o recurso de apelação, prazo 10 dias, tá? Tá no artigo 82 da Lei 9.099/95, tá? Então, lembre que isso cai muito em prova de concurso. Rejeição ou não recebimento da peça acusatória, da denúncia ou da queixa. Se for procedimento comum, rese. Se for o procedimento dos juizados especiais criminais, apelação, ok? Pois bem, recebimento da peça acusatória. Pessoal, olha só. Embora, olha só, não seja possível a impetração de qualquer recurso caso o juiz receba a peça, então veja, o rese, regra geral, rese, artigo 581, a maioria das decisões previstas no artigo 581 privilegia o Ministério Público. Tá? Um exemplo claro é exatamente esse. Não recebimento da denúncia ou queixa. Se não recebe a denúncia, o Ministério Público pode recorrer. E se o juiz recebe a denúncia? O acusado, ele pode recorrer também? Não pode. Não tem previsão de recurso. Não tem previsão de recurso. Só para
para essas situações excepcionais, os tribunais superiores têm admitido que a impetração de habeas corpus, a impetração de HC, que é uma ação autônoma de impugnação. Então, veja que o HC não é recurso, é uma ação autônoma de impugnação. E quais são os casos em que geralmente recebe esse HC? Quando for manifesta a atipicidade formal ou material da conduta delituosa. Pergunto a vocês, o que vocês lembram? O que é atipicidade formal? O que é atipicidade material, pessoal? E aí? O que é? Me falem. Quando se dá um caso de atipicidade formal? Quando se pratica um ato que não está prescrito em lei. Na lei. Exatamente. A tipicidade formal tem que haver a subsunção, tá, da conduta praticada pelo ser humano ao modelo previsto na lei penal. Tem que haver um encaixe perfeito. Se não houver esse encaixe perfeito, nós podemos falar que é a tipicidade formal. Tá? Exemplo hoje, adultério. Adultério é um ato ilícito civil, mas não é mais um ato ilícito penal. Ok? Então, atipicidade formal. E a atipicidade material? O que vocês lembram de atipicidade material? Eu lembro do princípio da insignificância, que tem uma tipicidade formal. Exatamente, Leonardo. Exatamente, princípio da insignificância. O crime, ele tem que ser significante. Porque se ele não for significante, ele vai deixar de ser crime. E aí, fere exatamente a atividade material. Lembrando que a atividade material, ou também chamada pelo professor Zaffaroni de conglobante, ela tem ali a conduta antinormativa e a significância. Na conduta antinormativa, por exemplo, a pessoa que comete um determinado crime no exercício regular de um direito, tá? No exercício regular de um direito, então veja que nesse caso não seria também crime, ok? No exercício regular de um direito, não seria crime. Mas vamos lá. Continuando. B, presença de causa extintiva de punibilidade. Tá? Então, se tiver já presente, patente, uma causa extintiva de punibilidade prevista ali no artigo 107 do Código Penal, ou qualquer outra parte do Código Penal, legislação penal extravagante, pode sim, se o juiz recebeu a denúncia ou queixa, entra com um HC pedindo trancamento do processo. Não se tranca a ação penal. A ação é um direito subjetivo. Tranca-se ao processo penal. Tecnicamente falando, tranca-se o processo penal. C, ausência de pressupostos processuais ou de condição da ação penal. Tá? E, por último, a ausência de justa causa para o exercício. Então, essas são as hipóteses em que, se o juiz receber a denúncia ou queixa, resta ao acusado contratar um advogado para que ele apresente o quê? Um HC no tribunal. Tá? Um habeas corpus no tribunal, pedindo o trancamento do processo penal. E aqui, pessoal, eu trouxe duas súmulas para vocês a respeito da rejeição não recebimento da peça acusatória, que também é muito cobrado em prova de concurso. A primeira delas, súmula 707 do SF, que fala o seguinte: imagine vocês a seguinte situação. Se o Ministério Público oferece denúncia e o juiz rejeita essa denúncia, não recebe essa denúncia, o Ministério Público vai apresentar o recurso, que é o RESE, que é o recurso sentido distrito. Beleza. Mas veja, o acusado ainda não faz parte da ação. Por quê? Sequer recebeu a denúncia. E veja que a ação, ela se inicia, a ação penal, ela se inicia exatamente com o recebimento da denúncia ou queixa. E o juiz não recebeu, então não tem ação. Antigamente, os juízes não mandavam notificar ou intimar o acusado para apresentação de contratações. Por quê? Porque não havia ação ainda. E aí o Supremo veio e falou, ó, necas pitibiribas. Mesmo que ele não... a ação penal ainda não tenha sido iniciada, mas o acusado ele tem um interesse muito grande em manter a sentença do juiz. Então, nesse caso,
tem que ser intimado, sim, o acusado para a apresentação de contrarrazões, tá? O que seriam essas apresentações de contrarrazões? Se o Ministério Público oferece denúncia e o juiz não concorda, você vai concordar com o juiz. Você vai simplesmente pegar os fundamentos que o juiz utilizou e vai colocar nas suas contrarrazões, tá? Mas veja, é importantíssimo que haja essas contrarrazões. Alguém me chamou? Mateus? Não? Tá, então voltando. Pessoal, segunda súmula, súmula 709, também do Supremo Tribunal Federal. Veja o seguinte, como o processo penal está intimamente ligado ao direito penal. Nós estudamos no artigo 117 do Código Penal as causas de interrupção da prescrição. E um deles é o recebimento da denúncia ou queixa. Tá? Então, ok. Então, vamos lá. Entenda a súmula 709. Salvo quando nula a decisão de primeiro grau. Então, se não for caso de nulidade, o acórdão que proveu o recurso contra a rejeição da denúncia, a validez logo pelo recebimento dela. O que isso quer dizer? O Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz não concordou, rejeitou. O Ministério Público faz o quê? Recorre. Na hora que recorre para o tribunal faz o quê? Ele muda a decisão do juiz, ou seja, ele provê o recurso, e na hora que ele provê o recurso, ele fala o quê? É para receber a denúncia. Então, quando o tribunal faz isso, essa decisão do tribunal, ela equivale como o quê? Como recebimento da denúncia. E aí, neste caso, é causa interruptiva da prescrição e zera toda a contagem do prazo. Tá? Então, sobre os efeitos práticos, isso é muito importante. Por quê? Porque o juiz não recebeu. Então, não recebeu, em nenhum momento houve a interrupção do prazo da prescrição, ele está contando. Só que quando chega no tribunal e o tribunal reforma a decisão do juiz, aí nesse caso, esse acórdão, ele vai equivaler ao recebimento da denúncia ou queixa. E neste exemplo, haverá uma causa interruptiva da prescrição. Tá bom? Pessoal, sobre rejeição ou não recebimento da peça acusatória, alguma dúvida? Então, seguindo. Eu tenho. Pode falar. Quando o juiz ele rejeita a denúncia, digamos que o prazo prescricional venceria, sei lá, amanhã. O juiz ele rejeita hoje a denúncia. Quando vai para o tribunal e o tribunal aceita, essa data de aceite, ela volta para aquela data em que o juiz inicialmente tinha rejeitado? Não. Olha só, efeitos ex nunc e ex tunc. O ex nunc, a decisão, ela equivale daquele momento em adiante. O ex tunc, ele volta para o passado. Não. O acórdão que modifica a decisão do juiz, que recebe a denúncia ou queixa, ele equivale a partir daquele dia, do momento em que foi publicado o acórdão. Entendi. Então, se entre a primeira decisão e essa segunda venceu o prazo prescricional, aí prescreve mesmo, né? Acabou. Nesse caso, mesmo que o tribunal aceite, é só você pegar e entrar pedindo a reconsideração, uma vez que acabou acontecendo o quê? A prescrição, tá? E aí, mesmo que o tribunal não aprecie, você pode apreciar isso perante o juiz de direito. Porque quando volta para o juiz, suponhamos, o tribunal recebeu hoje, ainda não prescreveu, mas volta para o juiz vai manifestar daqui a um mês. Aí, na hora que o juiz vai manifestar, já houve a prescrição. Aí você pode entrar pedindo a extinção da punibilidade do agente por causa da prescrição. Tá bom? A prescrição, nesse caso, ordinária. Prescrição ordinária, nesse caso. O nome. Professor? Oi. Nesse caso, perda de objeto? Perda de objeto? Na verdade, o Estado, quando nós falamos em prescrição, o Estado ele perde o direito de punir. Tá? Então, para que vocês não façam confusão com o direito civil. Então, no direito penal, quando nós falamos que houve prescrição ou qualquer outra causa extintiva de punibilidade, o Estado perde o direito de punir o acusado. Tá? É o jus puniendi, né, professor? Parece. O jus puniendi, exatamente. Exatamente.
Pessoal, voltando. Então, vamos lá. Então, sobre a rejeição, tá ok? Pessoal, incompetência do juízo. Antes de entrar, deixa eu levar vocês para o Código de Processo Penal para que vocês não façam confusão, que é natural o aluno se confundir, tá? Mas olha só, olha lá, artigo 581. Caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. 2. Que concluir pela incompetência do juízo. Pessoal, essa incompetência do inciso 2 é quando o juiz de ofício ou quando o juiz provocado pelas partes entende que ele é incompetente, tá? Sem aplicação das exceções do artigo 95 do Código Penal, tá? Ou seja, a parte não ingressou com uma exceção de incompetência, que é um processo apartado. Ela simplesmente entrou com uma cota ali no processo e falou assim, excelência, infelizmente você é incompetente, tá? Tem que declinar sua competência para outro juiz. Então, o inciso 2 é quando esse juiz de ofício, ou mesmo que houvesse uma provocação das partes, ele por si só, sem os autos apartados da exceção de incompetência, sem isso, ele nos próprios autos fala, não, eu sou incompetente, tá? Então, veja, então, da decisão do juiz que concluir pela incompetência do juízo, cabe o rese, tá? Por quê, pessoal? Quando a parte ingressa com as exceções, exceção de competência, de litispedência, de coisa julgada, etc., do artigo 95, aí é o inciso 3º. Aí o inciso 3º. Ou seja, quando a decisão concluir, julgar procedente essas exceções, também caberá o rese. Mas veja que o fundamento é diferente, tá? Porque a pessoa, ou o Ministério Público, ou o acusado, apresentou exceção de competência. Aí o fundamento muda, não é o inciso 2, é o inciso 3, tá? Exceção de competência, fundamento, inciso 3. O recurso é o mesmo, é o rese. É o rese. Mas o fundamento é o inciso 3º, tá? Agora, se foi o juiz provocado ou de ofício, inciso 2. Tá bom? Pois bem, vamos lá. Incompetência do juízo, tá? Veja que eu já fiz essa primeira diferenciação para vocês, tá? Para vocês não ir com a exceção ali do artigo 95 e processado ali nos termos do artigo 108 do CPP, tá bom? Observações do professor Bonfim, Monegenu Bonfim. Vamos lá. Primeira observação. A hipótese do inciso 2 do artigo 581 restringe as decisões de competência tomadas... Não, isso aí é o que eu falei para vocês. Oi, professor. Tá. Aqui. Sim, pode falar. Eu estou acompanhando a aula do senhor, olhando a doutrina do Renato Brasileiro, né? Sim. E aqui no caso da incompetência, ele dá um exemplo bem legal. Ele fala um pouquinho mais alto, Marcelo. Ele dá um exemplo aqui bem legal, que ele fala, por exemplo, a tentativa de homicídio pela lesão corporal, né? Desclassificado por imputação para crime que não seja doloso contra a vida. Ele está falando que aí sai do tribunal do júri e passa por uma outra jurisdição, né? Aí, no caso, o exemplo que ele deu aqui, eu achei bem interessante. É evidente que o juiz sumariamente está concluindo de ofício pela sua incompetência no tribunal do júri, razão pela qual vai impugnativa adequada contra essa decisão será o rese, né? O recurso. Exato, Marcelo. É o exemplo que eu ia trabalhar com vocês agora, tá? Olha só, exatamente o exemplo que eu ia trazer para vocês. Decisões do tribunal do júri. Pessoal, olha que interessante. Isso não tem previsão, tá? Isso é interpretação extensiva. É interpretação extensiva, tá? Por quê? Mas é usando a lógica, tá? Como o próprio Marcelo já colocou aí para nós, imagine a situação em que o juiz, no procedimento bifásico do tribunal do júri, quando ele vai terminar a primeira fase do tribunal do júri, ele pode dar 4 decisões.
pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolução sumária, do artigo 415 CPP. Então, quando ele desclassifica, tirando o crime doloso contra a vida para qualquer outro crime que não seja doloso contra a vida, veja que aí não existe mais a competência do tribunal do júri, tá? Então, neste caso, é como se ele tivesse ex officio alegando o quê? A incompetência do juízo. Então, nesse caso, vai caber o quê? Caberá o rese, tá? Caberá o rese, tá bom? Aí eu trouxe para vocês, inclusive, o apontamento, Marcelo, do livro do professor Renato Brasileiro de Lima, tá? Tá aí, a parte do livro dele que até copiei para vocês. Legal, pessoal, continuando. Se por acaso o pessoal quiser, a doutrina do Renato Brasileiro foi disponibilizada para nós aí no nosso grupo, né? Se alguém quiser acompanhar, tá na página 1801, né? 1801 e 1800. É essa matéria que o senhor está dando, se alguém tiver interesse de acompanhar pela doutrina. Que ótimo, Marcelo. É muito bom isso. Muito bom mesmo. Pessoal, vamos lá. Procedência das exceções, salvo a de suspeição, tá? Então, veja, o artigo 95, tá? O artigo 95 do CPP, ele vai falar que poderão ser opostas as exceções de suspeição, incompetência do juízo, litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, tá? Olha o artigo 581. O artigo 581 já fala o seguinte, que julgar as exceções, salvo a de suspeição. Pessoal, então veja, por que a suspeição ela não cabe o rese? Questão de lógica, tá? Imagine você o seguinte, quem está julgando isso é o próprio juiz ACO, é o juiz de primeiro grau. Então, quando ele julga procedente uma exceção de competência do juízo, de litispendência, de coisa julgada, tá? Ele está julgando, mas ele não está falando nada sobre si. Ele está falando sobre um momento processual, ok? Agora, no caso de suspeição, quando ele julga procedente, ele chega e fala para as partes, eu sou suspeito para julgar, tá? Eu me enquadrei em qualquer uma daquelas alternativas do artigo 254 do CPP, certo? Então, neste exemplo, cabe rese? Não cabe, por quê? Como você vai recorrer de uma decisão que o próprio juiz já se deu por suspeito? Aí você vai querer forçar o tribunal para que esse juiz continue no processo, tá? Então, por questão de lógica, não se admite o rese da suspeição, exatamente por causa deste motivo, tá? Tanto é que eu trouxe aí para vocês a manifestação do professor Nestor Távora exatamente nesse sentido, tá bom? Agora, no caso da suspeição, tá? No caso da suspeição, o juiz deu-se por suspeito, não cabe recurso, mas suponhamos que a parte não concorde e queira recorrer, como não existe previsão de recurso, o correto é apresentar o quê? O habeas corpus, tá? O habeas corpus, tá? É uma possibilidade. Pessoal, arguição de suspeição do órgão do Ministério Público. Aqui, o artigo 104 do CPP, ele tem um procedimento bem rápido, bem célere, em que o juiz, no prazo aí de 3 dias, ele vai analisar ali os pedidos e vai dar decisão. Se ele decreta a suspeição do MP ou não, tá? Então veja bem. Veja bem, a despeito da irrecorribilidade da decisão, tá? Porque o artigo 104 fala que não há previsão de recurso. Então, a despeito da irrecorribilidade dessa decisão, a doutrina entende que o Ministério Público afastado, diante da ilegalidade da procedência da suspeição, ele pode impetrar, pessoal, olha só, mandado de segurança. Por quê? Para proteger um direito líquido e certo. A ação penal, o artigo 129, inciso 1, fala que a titularidade é do MP, tá? Então, apesar de não haver um recurso, caso o juiz acate a suspeição do órgão ministerial, mas existe essa possibilidade dessa ação autônoma de impugnação, que é a mandado de segurança. Mais uma vez, a lição aí do professor
Renato Brasileiro de Lima. Comecei com o Nessor Távora e terminei com o Renato Brasileiro. Pessoal, se vocês não manifestarem sobre dúvidas, eu vou seguindo, tá? Próximo, pronúncia do acusado. Pronúncia do acusado. Se estamos falando de pronúncia, estamos falando de procedimento do tribunal do júri, o procedimento escalado. Ok? Vamos lá. Então, veja, olha que interessante. Antes de 2008, quando o juiz pronunciava ou impronunciava, caberia o mesmo recurso, tá? Então, veja, anteriormente, a lei 11.689 admitia-se a imposição do rese para ambas as possibilidades. Só que veio a modificação por essa lei e hoje tem um macete. Das decisões da primeira fase do júri, como já citei a vocês, é possível as seguintes decisões: pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária, tá? Então, veja, qual é o macete? Todas as vezes que das decisões começar com vogal, caberá a apelação. Se for consoante, cabe o rese. Então, veja, sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, o recurso é de apelação. Se a sentença for desclassificatória, tá? Ou a decisão de pronúncia, aí o recurso correto é o rese, tá? Então não esqueçam isso, que aí fica fácil numa prova da OAB para você não errar. E lembre, errou o nome do recurso, reprovou. Reprovou. Tá? Não pode errar o nome do recurso. Se errou, reprovou. Pois bem, aqui eu trago para vocês exatamente essas posições que caberá o recurso em distrito, né, nesse sentido, conforme prevê o artigo 584, parágrafo 2º do CPP, tá? Pessoal, é interessante. O artigo 584, parágrafo 2º, ele deixa bem claro que, no caso da decisão de pronúncia, o juiz pronunciou, a parte recorreu, terá o efeito suspensivo, ou seja, enquanto não for julgado esse rese pelo tribunal, não haverá o julgamento do acusado perante o tribunal do júri, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês que tanto o Ministério Público pode recorrer a favor próprio como a favor do acusado, caso o próprio MP, na primeira fase ali do procedimento, já tenha pedido a absolvição ou a impronúncia do acusado, tá? Então ele pode recorrer em ambos sentidos, tanto no sentido de acusação como no sentido para defender o próprio acusado, tá? E aqui vem uma pergunta bem interessante. A assistente de acusação, ele tem o direito de apresentar o rese, o recurso em sentido estrito? Pessoal, antigamente, a maioria da doutrina falava que a competência do assistente de acusação, ele só vislumbrava uma única coisa, que era o quê? Que era a futura ação de indenização. Então, entendia que ele não tinha direito de recorrer, tá? Esse não é o posicionamento dos tribunais superiores. Não é o posicionamento dos tribunais superiores. Então, para o Supremo Tribunal Federal, o interesse do ofendido não está limitado à reparação civil do dano, tá? Alcançando, na verdade, a exata aplicação da justiça penal, ok? Então, é muito importante que vocês saibam isso, que se o Ministério Público não recorreu, o assistente de acusação, se ele estiver habilitado aos autos, ele vai ter o mesmo prazo do Ministério Público, tá? Para fazer a apresentação de recurso. Se ele não estiver habilitado aos autos, aí ele vai ter um prazo diferente para se habilitar e para fazer a apresentação do recurso, ok? Mas nos procedimentos nós vamos falar sobre isso. Então, assistente de acusação pode sim. Só um momento. Agora sim. Pessoal, próximo. Fiança, liberdade provisória, prisão em flagrante preventiva. Aqui nós temos um outro caso em que tudo é a favor do quê? A maior parte aqui é a favor do Ministério Público. Tá? Vamos lá, olha só. Quando nós falamos de rese, nós estamos falando de decisão
do juiz. Do juiz, tá? Por quê, pessoal? O delegado, ele também pode arbitrar a fiança, tá? Então, veja, a gente não apresenta o rese a respeito de uma decisão dada pelo delegado. Por quê? Porque o artigo 581 deixa bem claro, tá? Caberá recurso em sentido estrito da decisão do despacho da sentença. Decisão, despacho ou sentença, quem dá é juiz. Delegado não faz isso, tá? Então, lembre-se disso. Tome cuidado, porque você pensa na fiança, não, se o delegado ele faz alguma coisa errada ali na aplicação ali da fiança, aí você vai apresentar para o juiz de direito o recurso em sentido estrito, tá errado. Tá? Tá errado. Não é isso. Então, vamos lá. Espécies. Primeiro delas, fiança. Pessoal, caso... Opa, só um momento. Concessão de fiança, tá? Concessão de fiança, a previsão da concessão de fiança está lá no artigo 310, inciso 3º, tá? Cumulado ali com o artigo 319, inciso 8º do Código de Processo Penal. Tá? Como medida cautelar autônoma diversa da prisão. Por quê? Veja bem, a fiança, ela será concedida como contracautela. O que é isso? O juiz, caso que ele poderia aplicar a prisão em flagrante, tá? Ou melhor, até antigamente, principalmente antes da mudança, a prisão em flagrante, ela poderia durar durante todo o processo. Durante todo o processo. Tá? Então, veja, a prisão em flagrante ela poderia durar durante todo o processo. Não haveria prazo para ela. Então, a fiança, ela era uma medida, considerada uma medida como contracautela. Tá? Por quê? Para evitar que essa prisão em flagrante pudesse perdurar aí meses ou anos, ok? Hoje, essa prisão em flagrante, ela é vista também como medida cautelar autônoma diversa da prisão. Exatamente para garantir ao juiz que é o acusado não vá se furtar a aplicação da lei penal. Por quê? Porque ele vai depositar um valor, vai depositar uma quantia. Tá? Isso é a prestação de fiança. Por isso, pessoal, que aqui no Brasil eu falo que o nosso legislador, nesse ponto, ele é ridículo, tá? Para não usar outro termo de burro. Por quê? Nos Estados Unidos, quanto mais grave é o crime, maior é a prestação da fiança. Então, tem casos de traficantes nos Estados Unidos, por exemplo, que a fiança é fixada em 10 milhões de dólares. Tá? Pessoal, no Brasil, quando os crimes são considerados hediondos, ou seja, são os crimes mais graves que temos, é proibido a fiança. Aí você fala assim, nossa, professor, mas o legislador brasileiro é inteligente. Por quê? É para que a pessoa fique preso. Não, pessoal. Por quê? Ele é proibido a prestação da fiança. Mas se não estiverem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a pessoa vai pedir liberdade provisória sem fiança. Sem fiança. Ou seja, os crimes mais graves não há aplicação da fiança. E a pessoa pode responder o processo em liberdade. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Tá? Então, veja. Fiança. Então, se ela for concedida, se ela for negada, se ela for arbitrada, se ela for cassada, ou no caso de idoneidade da fiança, todos esses casos cabe o quê? Cabe o rese. Tá? Negativa da fiança. As previsões estão lá no artigo 323 e 324 do CPP. Pessoal, eu não vou fazer a leitura desses artigos, porque senão a gente não consegue terminar a nossa aula hoje, tá? Mas é ideal que você em casa, por isso que eu trouxe para vocês, coloquei tudo mastigadinho, todos esses artigos, para que vocês façam essa leitura e relembrem de todos esses conceitos, tá bom? Arbitramento. O arbitramento também são previstos ali no artigo 325 e 326, tá? Que vai analisar ali os limites da fixação da fiança, tendo por base exatamente a gravidade do crime e o poder econômico do acusado, tá? Então, lembre-se disso. Cassação. Cassação da fiança nos artigos 338 e 339, tá? Um exemplo, pessoal, de cassação de fiança. Imagine vocês o caso ali, do delegado, o artigo 322 deixa bem claro que o delegado só pode arbitrar a fiança nos crimes em que a pena não excede 4 anos.
Não excede 4 anos. Pois bem, imagine o caso de um crime de um furto qualificado em que a pena é de 2 a 8 anos e o delegado arbitrou fiança. Podia? Não pode, tem que ser cassada. Quem vai cassar isso? É o juiz. O juiz cassou. O acusado tem o direito de recorrer? Tem. A pessoa que prestou a fiança, o pai, a mãe, o tio, o amante, tem direito de recorrer? Tem, pessoal, porque a pessoa foi o fiador. Então, se houve a cassação da fiança, a pessoa tem o direito de recorrer, sim. Lembra ali da sucumbência que nós falamos? Aqueles terceiros legitimados a ingressar com recurso? Tá aí, tá? E, por último, caso de idoneidade, tá? O artigo 340 traz esses casos em que o juiz pode considerar julgar a fiança inidônea. Então, todos esses são exemplos de quê? De rese. De rese. E agora, pessoal, olha só a respeito da liberdade do acusado, tá? A respeito da prisão em flagrante e da prisão preventiva. Foi indeferido ou foi cassado, cabe o recurso em sentido estrito, tá? Agora, olha que legal essa interpretação extensiva, tá? Em que o professor Rios, é o Rios Gonçalves, é o Roberto, esqueci o nome dele, Jesus. Mas eu vou lembrar, daqui a pouco falo o nome dele direitinho. Essa interpretação extensiva que se faz a respeito de quem? Da prisão temporária, tá? Então, se a prisão temporária ela foi indeferida, fazendo uma interpretação extensiva, porque a prisão em flagrante, quando a prisão em flagrante é indeferida, quando a prisão preventiva é indeferida, tá? A prisão em flagrante, vamos supor, foi julgada ilegal, ou no caso da prisão preventiva, principalmente agora a prisão preventiva, fazendo essa analogia, tá? Fazendo essa interpretação extensiva, é possível, sim, no caso de indeferimento da prisão temporária, ok? Outra situação. A decisão que indefere a aplicação da medida cautelar pessoal diversa da prisão, tá? Ali do artigo 319. Então, pode acontecer do Ministério Público, vendo que não é o caso de aplicação da prisão preventiva, ele pleitear por qualquer uma daquelas medidas do artigo 319. E o juiz entender que não é caso, tá? Falar, não, o acusado tem que ficar em plena liberdade. Então, nesses casos também, nós podemos fazer uma interpretação extensiva e aplicar o recurso em sentido estrito, levando essa celeuma para o Tribunal de Justiça. Tá bom? E para a gente finalizar essa parte, trago mais lições do professor Renato Brasileiro. Professor, olha só, pessoal. Oi, pode falar. Talvez seja uma pergunta boba, mas em relação... Não existe, pode falar. Todas as perguntas são boas. Aqui é Gesiel. Quando quando é cassado lá, esse dinheiro que foi pago é devolvido para quem pagou ou não? Como é que fica essa questão da fiança? Sobre a cassação? Isso. Então, Gesiel, o que acontece? Eu vou até falar um pouco mais ali à frente sobre isso, tá? Porque quando há a cassação, ele dependendo dos motivos, por isso que é importante a gente ler aqueles artigos que eu já coloquei para vocês, geralmente perde-se o quê? A metade do valor, tá? Perde-se a metade do valor. E se, por exemplo, a pessoa for condenado e ele precisa se apresentar a vara de execução penal e ele não se apresenta, aí ele perde a totalidade. Aí é caso de perdimento da fiança. Ok, obrigado. Tá bom? Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Beleza. Pessoal, então veja. O professor Renato Brasileiro fala o seguinte, que apesar de que não haver um recurso quando o juiz decreta a prisão preventiva, quando ele decreta a prisão temporária, mas é possível que a impetração de habeas corpus. Tá? É possível sim a impetração do habeas corpus, exatamente para defender para que a pessoa não seja tenha ali a sua defesa, o seu direito de locomoção cerceado. Tá? E olha que interessante também. À primeira vista, pode-se pensar que o habeas corpus somente seria cabível quando tivesse havido a decretação da prisão preventiva.
tá? Mas, inclusive, a respeito das medidas cautelares de natureza pessoal, tá? Se houver esse indeferimento, é possível também a impetração do habeas corpus. Por quê? O professor Renato Brasileiro fala que qualquer uma daquelas medidas do artigo 319, ele, de uma certa forma, limita a atuação, a liberdade de locomoção do acusado, tá? Por exemplo, aí no caso da na Flor Delis, ou Flor de Lis, ela está em liberdade, mas ela está usando tornozeleira eletrônica, tá? Ela está usando tornozeleira eletrônica. Isso acaba atrapalhando o seu direito de ir e vir? Claro que sim. Imagine, é uma mulher. Imagine uma mulher que quisesse ir num determinado local usando um vestido mais curto, tá? Apesar que ela é evangélica, em tese não deveria, mas vamos supor que ela utilizasse, ficaria à mostra, tá? O instrumento. Então, veja, isso é muito ruim, tá? Então, por isso que o professor Renato Brasileiro defende que é possível, sim, a impetração de habeas corpus, não só no caso do deferimento da prisão preventiva ou temporária, como também das medidas cautelares de natureza pessoal, ok? Ok. Aí, ó, quebramento ou perda de fiança, Gisiel. Quebramento ou perda de fiança. Como se dá o quebramento? O artigo 327, 328 e 341, ele traz exatamente essas possibilidades de quebramento, tá? Então, veja, julgada, quebrada a fiança, o acusado será submetido a duas consequências. Primeira consequência, impossibilidade de prestação de nova fiança no mesmo processo e a perda de metade de seu valor, tá? Podendo o juiz impor outras medidas cautelares ali do artigo 319. Viu? Viu, Gisiel? Isso é caso de quê? De quebramento de fiança, tá? E aqui é importante registrarmos que o recurso em sentido estrito, ele terá apenas o condão de suspender a perda da metade desse valor, tá? Porque está lá no artigo 581, parágrafo 3º. Então, ele vai suspender simplesmente o quê? Efeito suspensivo, tá? Efeito suspensivo. Se apresenta o res, vai ter o efeito suspensivo, que vai incidir a respeito da perda da metade desse valor, tá bom? Agora, ótimo. Agora, e sobre o perdimento de fiança, tá? Então, veja, o perdimento está lá no artigo 344 do CPP e vai ocorrer exatamente quando a pessoa tem que se apresentar, não se apresenta, ele vai perder todo esse valor, tá? Olha só, aqui eu trouxe para vocês uma posição isolada do professor Renato Brasileiro, tá? O que ele entende? Ele entende o seguinte, que em virtude da necessidade do trânsito em julgado, no caso do perdimento da fiança, tá? Ele entende que o recurso não seria o rese, seria o agravo em execução. Por quê? Porque já teria acabado o processo, tá? Já estaria ali na fase de execução da pena, tá? Mas veja que essa é uma posição isolada. A maioria da doutrina entende que, tanto no caso de quebramento, como no caso de perdimento da fiança, o recurso correto é o rese. O recurso correto é o rese. Valmir, pode falar, Valmir. Professor, Oi. tem um enriquecimento ilícito do Estado porque houve uma cassação da fiança, e aí o Estado ficar com a metade dessa fiança? Ah, tá. Olha só, Valmir, isso vai para o fundo penitenciário. É só você ver lá as consequências. Leia os artigos, porque você vai ver para onde que vai essa fiança. Porque, na verdade, pessoal, a fiança, ela pode ser utilizada, inclusive, caso haja condenação e a fiança foi prestada pelo próprio acusado, essa fiança pode ser utilizada para quê? Para pagar as despesas processuais, tá? Para pagar, talvez, até uma futura indenização, e o restante, caso ele cumpra tudo, aí pode ser devolvido para ele. Agora, se ele simplesmente se furta a aplicação da lei penal, aí acabou. Aí haverá o perdimento total dessa fiança, vai fazer esses pagamentos e o resto vai para onde? Vai para o fundo penitenciário. Sim, professor, mas aí não foi culpa do acusado, é culpa do delegado lá que arbitrou uma coisa que ele não deveria.
Não, Valmir, olha só. Nós estamos falando, olha só. Não, olha só. Quando a fiança ela é cassada, não deveria ter sido apresentada. E ela foi cassada, por exemplo. Aí, nesses casos, você tem que ver. Deixa eu até colocar aqui para vocês, fica até mais fácil para a gente analisar. Olha só. Só um momento. Olha só. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito. Estão vendo, pessoal? O artigo? Sim. Então beleza. Então vamos lá. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos de inquérito da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será vista como quebrada. Tá, Valmir? Então veja aí que nós estamos vendo a responsabilidade pelo quebramento da fiança. Porque nós falamos várias situações. Uma delas é o quebramento. Tá? Não estamos falando aqui de cassação, é quebramento de fiança. Tá? Olha o 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Então, veja, tudo isso aí são situações de quebra de fiança. E olha o artigo 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando acusado. 1. Ele foi regularmente intimado para o processo e deixar de comparecer sem justo motivo. 2. Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. 3. Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança. 4. Resistir injustificadamente à ordem judicial. E, por último, praticar nova infração penal dolosa. Então, veja que todas essas, Valmir, são culpas do acusado. Então, houve culpa dele, tá? Houve culpa, ele vai perder a metade do valor, tá bom? Sim, professor. É que naquela hora que o senhor falou sobre a cassação, você falou que ele ia perder a metade do valor. É por isso que eu falei. Tá. Aí não é culpa do acusado, foi culpa do delegado que não deveria ter arbitrado a fiança. E ainda assim o acusado está perdendo metade do valor da fiança. Não. Olha só, na verdade, o que acontece? Quando há cassação, é porque o delegado não poderia arbitrar e quem vai arbitrar é o próprio juiz. Na verdade, nesse caso, não é cassação. Tá? O que ele vai fazer? Então, talvez eu tenha me expressado de forma equivocada. O que o juiz vai fazer nessas hipóteses? Ele vai determinar, quem tem que fazer isso é o próprio juiz, se for caso de aplicação de fiança. Tá? Olha só, vamos ler os artigos 338 e 339. Tá? Só um momento. Olha lá o 338. A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo. Tá? Será também cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso de inovação, na classificação do delito. E pode haver, inclusive, o quê? O reforço dessa fiança aí do artigo 340. Tá? Quando a gente fala que essa fiança ela vai ser cassada, é porque suponhamos aí que seja um crime hediondo. Não aplica a fiança. Então, nesse caso, ela é cassada, devolve-se o dinheiro e ele vai para a cadeia. A resposta é bem simples, tá bom? Ok? Agora entendi. Tá. Professor, então, tá beleza. Oi, pode falar. Isso mesmo. Ao longo da semana, nós tivemos aí uns embates dos ministros, falando do artigo 316. E o que acontece? Nesse caso, caberia algum recurso no sentido do estrito aí? Pela incompetência Não, Vantuir. Olha só, é bem provável que eu vá fazer uma live nesse sábado agora, exatamente sobre essa briga lá no STF, tá?
Ainda estou vendo com a professora Lívia, mas é bem provável que eu vá fazer uma live nesse sábado. Mas veja... professor. Oi? Passa e coloca no YouTube, sem ligação com a Anhanguera. Ah, tá. Não, beleza, vamos ver lá. Mas veja bem, pessoal. Vantuir, principalmente, lembre, o RESE, eu só apresento o recurso em sentido estrito de decisão de juiz monocrático, de juiz de primeiro grau, de juiz ACO. Então, o RESE, em tese, apelação, os embargos de declaração, carta testemunhável, são recursos próprios do primeiro grau, principalmente o RESE. Tá? O RESE, nós só utilizamos o RESE para recorrer de decisão de juiz ACO, de juiz de primeira instância. Então, não cabe RESE perante o Supremo Tribunal Federal. Não cabe RESE perante o STJ. Tá? Tanto é que depois eu vou ver direitinho se eu vou fazer essa live. Se eu fizer essa live, eu vou estudar com vocês exatamente o regimento interno do STF e o que poderia ter sido feito naquele caso, tá bom? Inclusive questões constitucionais. Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, então vamos lá. 7º. Prescrição e outras hipóteses de extinção de punibilidade. Pessoal, lembre que o rol do artigo 107 do Código Penal, que fala sobre as causas extintivas de punibilidade, é um rol que é exemplificativo. Eu tenho causas extintivas de punibilidade na parte geral do Código Penal, na parte especial do Código Penal e em legislação penal extravagante, inclusive em súmulas do STF. Tá? Um exemplo clássico é a súmula 554 do STF. Tá? É uma criação do Supremo Tribunal Federal, que é também considerada uma hipótese aí de causa extintiva de punibilidade, ok? Aí vem o seguinte, quando que ocorrer essa causa extintiva de punibilidade é o que vai delimitar a impetração de recurso, tá? Por quê? Pode acontecer dessa causa extintiva de punibilidade acontecer na fase de execução da pena. Se for na fase de execução da pena, o recurso próprio é o agravo em execução, tá? É o agravo em execução. Agora, se essa causa extintiva de punibilidade for pleiteada nos memoriais e o juiz não aceitou, aí vocês vão apresentar a apelação, não vai ser o RESE. Por quê? Mesmo que você recorra só da causa extintiva de punibilidade, mas como a apelação ela é muito mais abrangente, se for o caso de apelação, fica absorvido aí o RESE, tá? Então, veja, nós podemos só aplicar o RESE se a causa extintiva de punibilidade acontecer durante a tramitação do processo, tá? Durante a tramitação do processo, ok? Aqui, pessoal, eu trago uma dúvida doutrinária, tá? E o professor Madeira, ele fala muito bem sobre isso, tá? O que se trata dessa dúvida? Olha só, o artigo 397, inciso 4º, fala o seguinte, que é causa de absolvição sumária do acusado, né? A causa extintiva de punibilidade, tá? E aí a doutrina se debate o seguinte, porque quando se fala que é absolvição, o recurso correto é a apelação, para aquela parte que não concorda, tá? E aí o professor Madeira, ele traz exatamente duas posições, tá? A primeira posição, ele fala que entende que se trata de recurso em sentido estrito e, portanto, dá prevalência ao conteúdo da decisão, declaração da extinção da punibilidade, tá? Por quê? É uma decisão estrita. Eu só vou recorrer em partes. O professor Renato Brasileiro também concorda com essa primeira posição, tá? Segunda posição. Segunda posição fala o seguinte, dá prevalência ao dispositivo, ou seja, a absolvição, e entende que o recurso cabível é o da apelação, tá? Artigo 593, inciso 1 do CPP. Não há posição, veja que o professor Madeira já traz até a resposta.
não há posição na jurisprudência quanto a este tema, de maneira que, enquanto não solucionada a questão, deverá ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal. Então, este aqui é um exemplo onde se aplica a absolvição sumária do artigo 397, inciso 4º, a respeito de causa extintiva de punibilidade, que, em tese, você pode apresentar tanto o rese quanto a apelação, tá? Porque tem posições doutrinárias em sentidos opostos. E até agora os tribunais superiores não se manifestaram. Então, qualquer um que vocês apresentarem, estará correto. Isso vai cair na prova da OAB? Dificilmente. Dificilmente, porque se você apresentar a apelação, estará correto por causa do princípio da fungibilidade. Se você apresentar o rese, caso o tribunal não concorde, também vai estar correto, por quê? Por causa do princípio da fungibilidade, tá? Mas saibam aí que é uma questão extremamente emblemática sobre a absolvição sumária a respeito da causa extintiva de punibilidade prevista no artigo 397, inciso 4º do CPP. Tá bom? Pessoal, cansei. Vamos fazer o intervalo agora? Vamos. Ok, professor. Então, beleza. Ótimo. Então, vamos fazer o intervalo. Daqui 20 minutos a gente volta. Tá bom?